Bom, como nós vimos, strings podem ser facilmente escritas ou lidas em um arquivo. Os números exigem um pouco mais de esforço, uma vez que o método read só trabalha com strings. Portanto, pode ser utilizada a função int, que recebe uma string do tipo, por exemplo, 1, 2, 3, ou um número qualquer, e converter para o respectivo valor inteiro. Entretanto, quando estruturas de dados mais complexas, como listas, dicionários, instâncias de classe, etc., estão envolvidas, o processo se torna um pouco mais complicado. Em socorro, nós temos aí o chamado módulo Pickle. Então, para que não seja necessário que os usuários estejam constantemente escrevendo e depurando o código que torna estruturas de dados persistentes, o Python oferece o módulo padrão Pickle. Esse módulo permite que praticamente qualquer objeto Python, até mesmo código, seja convertido para uma representação na forma de string, e esse processo é chamado de pickling, né? E o unpickling é o processo reverso de reconstruir o objeto a partir de sua representação string. Enquanto estiver representado como uma string, o objeto pode ser armazenado em um arquivo, transferido pela rede, etc. Se você possui um objeto qualquer x e um objeto arquivo f que foi aberto para a escrita, a maneira mais simples de utilizar esse módulo é pickle.dump x.f. Quer dizer, você bota o x no f, né? Ele converte o x para string e coloca no f. Para desfazer, se f for agora o objeto do arquivo pronto para leitura, você faz o picket.load f e coloca isso no x. Então, através do dump e do load, você grava um objeto no arquivo ou você recupera um objeto em um arquivo, convertendo de texto para objeto ou de objeto para texto, de acordo com a sua necessidade. Vamos agora ver o nosso pequeno programa. Esse é o nosso programa número 56. Nós fizemos aqui rapidamente para ilustrar algumas funções de arquivos. Então nós temos aqui, como outros programas, nós temos o nosso menu. Temos um menu aqui simples. Lembrando mais uma vez que esse clear aqui deve ser substituído pelo CLS se você for usar o Windows, ou DOS, né? E você tem aqui 5 opções para escolher. A primeira opção é você vai criar um arquivo, depois vai escrever dados nesse arquivo criado, depois vai listar o conteúdo, vai fechar o arquivo e assim por diante. A seguir eu tenho uma variável que armazena a escolha. Se a sua escolha for 1, então o sistema vai pedir o nome do arquivo e vai simplesmente abrir um arquivo com aquele nome, ou seja, criar um arquivo com aquele nome no disco e associar o descritor do arquivo ou a variável que identifica o arquivo com o nome arquivo. Bom, se o nome do arquivo não for nome, quer dizer, foi dado algum nome do arquivo, ele vai simplesmente abrir o arquivo para escrita. Se a escolha é 2, ele vai testa de qualquer forma se existe um arquivo realmente. E caso exista esse arquivo, ou seja, o nome não é nome, ele vai pedir o texto, você deve digitar, e ao pressionar Enter, esse texto é escrito através da função write, é escrito no arquivo. Então nós temos aqui a função write escreve o string do texto que foi dado. Lembra que esse texto aqui é um raw input. Então ele transforma o raw input, uma sequência de bytes, no string, e escreve no arquivo. Se a escolha for 3, né, se o nome for nome, ele diz que primeiro você tem que criar o arquivo e tal. Se não, ele fecha o arquivo. Lembre-se que nós abrimos o arquivo para a gravação. Então, se nós abrimos para a gravação, não dá para ler. Então, nós temos que fechar o arquivo e reabri-lo no modo leitura, que é o modo que a gente vai poder ter acesso. No modo leitura, a gente vai poder ter acesso ao arquivo para ler. Então, faz aquela interação para lá em arquivo printline, quer dizer, ele vai imprimir todas as linhas do arquivo, uma por uma. Depois fecha o arquivo e reabre o arquivo, dessa vez para acrescentar dados. E permite que você, na próxima vez que você escolher a função escrever dados no arquivo, esses dados serão acrescentados. Bom, e finalmente a escolha 4. Se o arquivo não tiver valor nome, quer dizer, o arquivo é criado, existe, você fecha o arquivo. E imprime o arquivo fechado e termina o programa. Então é um programa muito simples, só para ilustrar algumas das funções. Você vai ter necessidade de utilizar outras funções na medida que o tempo for passando, à medida que você for tendo necessidade de cada uma dessas. Vamos executar aqui. Né? Python 56.
está aqui o nosso menu. Vamos criar um arquivo. Ele pergunta o nome do arquivo, vou colocar teste, por exemplo. Bom, criei o arquivo. Agora vamos escrever dados no arquivo. Opção 2. Vou escrever olá mundo. Eu dou Enter, ele escreve no arquivo, volta para o menu. Se eu quiser listar o conteúdo do arquivo, opção 3, eu digito 3 aqui, Enter, olha só, olá mundo, estamos tentando escrever, testar a estrutura do arquivo, perfeito. Enter para continuar, 4, eu fecho o arquivo fechado. Se quiser criar outro arquivo eu posso, se quiser escrever dados nesse outro arquivo, listar o conteúdo, simplesmente qualquer coisa, ele sai do programa. Se a gente der um diretório na nossa pasta, a gente vai ver que o arquivo teste foi criado. Ó. Teste. E esse arquivo teste é um arquivo texto. Uma vez que nós não somos extraordinário, eu posso editar com qualquer editor de texto, como nome, por exemplo. Está aí o arquivo, nós criamos dentro do nosso programa. Então agora a gente já sabe como criar o arquivo, como gravar dados, como recuperar dados, ler e assim por diante. É tudo muito simples, tudo muito fácil. Bom, nesse programa aqui, nosso programa de número 37, nós temos um exemplo da utilização do Pickle. Então, esse programa começa, obviamente, com o comando import Pickle. E a seguir nós temos uma classe, chamada classe usuário. Essa classe usuário vai ter apenas o atributo nome. Né? Então, nós vamos na classe usuário, a inicialização dela é apenas guardar no nome. Bom, em seguida nós temos o nosso velho menu. Né? Nosso menu dessa feita, ele escolhe, ou melhor, ele permite que você escolha entre 5 opções ou sair. E nessas opções é criar o arquivo, criar o objeto, gravar o objeto no arquivo, recuperar o objeto do arquivo, fechar o arquivo. Bom, então ele solicita qual é a sua escolha, você digita a escolha, pressiona Enter e a escolha vai ser guardada na variável escolha. Se a escolha for 1, ele limpa o vídeo e pergunta, digite o nome do arquivo. Mais uma vez, ele vai perguntar qual é o arquivo que você quer criar. Uma vez dado o nome do arquivo, ele abre o arquivo para escrita e guarda o descritor do arquivo, ou seja, a variável que vai referenciar o arquivo, com o nome arquivo. Se a escolha for 2, lembre-se que a escolha 2 é criar o objeto. Se a escolha é igual a 2, então ele solicita ao usuário, ele solicita o nome de usuário. E em seguida cria um objeto, obj da classe usuário. Se a escolha for 3, que é gravar o objeto no arquivo, ele testa se o arquivo existe. Se o arquivo não existir, ele pede para criar o arquivo primeiro, ele testa em seguida se o objeto existe. Se o objeto não existir, ele pede para criar o objeto primeiro. E se tudo isso passar, quer dizer, tanto existe o objeto quanto existe o arquivo, ele usa a função dump do Pickle para colocar um objeto em um arquivo. Dessa forma ele gravou o objeto de uma vez só no arquivo. Se a escolha for 4, então ele testa realmente se o arquivo existe. E se o arquivo existir, ele fecha o arquivo, abre o arquivo novamente para leitura e usa a função pickle.load para recuperar o objeto do arquivo e guardar isso em um objeto. A seguir imprime o arquivo recuperado e usa a função imprime do objeto. Essa função imprime foi definida na classe usuário, que é a função imprime. Ela simplesmente mostra o nome do objeto. Se a escolha for 5, ele testa se o arquivo existe e se o arquivo existir, ele fecha o arquivo e imprime arquivo fechado. É assim que funciona de uma forma bem simples o nosso programa 57. Agora vamos executar nosso programa 57. Então nós temos aí a opção 1, criar o arquivo, não criar o arquivo, o arquivo teste, como sempre dando a palavra teste, não é obrigatório. Vamos criar um objeto, vamos dar um nome a ele. Pedreiro, por exemplo. Vamos gravar o objeto no arquivo, opção 3, gravou. Vamos recuperar o objeto do arquivo, recuperou perfeitamente, está o objeto recuperado.
né? Vocês podem ver aqui, arquivo recuperado. O nome que ele encontrou lá foi esse, Mário Pedreira. Podemos escolher a opção 5 para fechar o arquivo, arquivo fechado, e qualquer opção 7, por exemplo, para sair.